E eu repito, a ideia aqui não é trazer uma fórmula pronta, mas é compartilhar um pouco do que eu tenho aprendido, tenho percebido na medida em que a minha vida, eventualmente, né, assim como a sua, não segue exatamente pelo ritmo, pelo curso, pela direção que eu consideraria ser o ideal. O texto diz assim: o que dizer para alguém que perde emprego, família, oportunidades, tudo de uma vez só? Acontece, né? Aí você vai dizer o quê? Olha, seja forte, viu? Vai falar isso, por exemplo, para a mãe que acaba de descobrir que o filho tem uma doença grave? Se fizer isso, é quase desconsiderar a dor humana, especialmente potencializada no coração das mães. Como é que você vai dizer? Olha, a vontade de Deus, é o karma, ou tudo é pro bem. Tudo bem, você pode até falar, né? Mas que tipo de impacto isso vai gerar num coração despedaçado, por exemplo, de uma mãe numa situação como essa? Convencer quem seguia feliz pela estrada da vida e teve que interromper a viagem porque o carro quebrou. Vai dizer o quê? O mecânico vai vir logo. Dizer isso talvez seja alimentar uma esperança que se frustre ali adiante. Para quem chegou até aqui, procurando saber por que as portas se fecham, por que as coisas não são como eu quero, eu vou adiantando que eu não tenho uma resposta final. Karma, provação, castigo, lição, plano divino, aleatoriedade, nada disso me convence, desculpa, mas não. Eu não acredito em cartilhas, em manuais que funcionam igualmente para todo mundo. Afinal, cada dor é cada dor. Agora, isso não me impede de notar algumas coisas bastante interessantes nas minhas próprias dores. Por exemplo, pessoalmente, eu nunca vi uma porta se fechar por completo sem que, ao enxergar com calma, eu perceba que outras se abriram. Quando eu percebo que cheguei ao fim de determinada estrada, muda a perspectiva do olhar, aí eu percebo outros caminhos. Não porque eles apareceram instantaneamente como uma compensação ou como uma mágica, mas como eu digo aqui no texto, ao modificar o meu caminho, naturalmente a perspectiva para onde eu olhava, né, e me alimentava, imediatamente mudou, porque o meu caminho mudou. E ao alterar minha perspectiva, então eu vejo aquilo que antes eu não via. Daí as portas que me dão a impressão que se abriram. Eu entendo que só encontrei esse caminho, essa porta, porque eu cheguei naquele ponto. Você entende? Pois é. Por mais doloridos que sejam nossos caminhos, nossas experiências, eu nunca vi nenhuma dor que realmente seja maior do que aquela que nós possamos suportar. Aliás, ontem eu fiz um comentário, sábado, né, no último programa do ano, sobre a minha experiência com a Covid e tal, e a minha dor de garganta. Em determinado momento eu falei, era uma dor insuportável. Logo eu me corrigi. Insuportável não, porque eu suportei. Era uma dor forte, mas suportável. Ao me imaginar naquele ponto, naquela dor, antes que acontecesse o fato, eu sentia que não ia dar. Já teve isso, não? O dia que eu perder alguém, o dia que eu perder o trabalho, se eu não tiver saúde ou qualquer coisa do tipo, não vai dar para suportar, não sei viver sem determinada pessoa. Mas então, sem saber, você não sabe explicar a razão, no meio do fogo eu senti estranhamente mais forte. É uma força que curiosamente nasce daquele momento. A gente não armazena forças necessariamente para enfrentar determinadas situações. A gente vive a cada dia, a experiência do dia. E naquela situação é estranho, brota um tipo de força. Claro que dói. Uns dias parecem piores que os outros. Mas como explicar essa estranha condição que, apesar do choro, suporta? Quando eu achava que não daria mais, simplesmente deu. E passou. Tempo, né? Tempo curador. O tempo é mestre. O tempo alivia. Bom, sempre que portas se fecham, eu sinto que eu fiquei mais forte. Eu aprendi que se eu souber extrair força da fraqueza, eu começo a lidar com um certo tipo de poder que só existe quando eu me esvazio de qualquer complexo de superioridade, de grande força. É aquilo que eu, aliás, insisto aqui desde sempre. Eu acredito na força que nasce da fraqueza. Eu não acredito na força que nasce da mais força, porque a mais força é sempre um movimento de comparação. Eu sou mais forte que você, eu sou mais poderoso que você, a minha força é maior do que a maioria. E essa força é contraditória porque ela sempre está em xeque.
aparecerá alguém mais forte, mais jovem, mais bonito, mais sábio. Sempre, né? Mais dinheiro, mais poder, sempre. E essa força é ilusória, porque ela me gera contradição. A força da fraqueza é justamente essa que eu estou descrevendo nesse texto aqui. É eu saber que sou falho, finito, fragmentado, temporal, né? Que vejo pouco, só enxergo por contraste, por perspectivas. E o reconhecimento disso me torna humilde, aberto e forte. Tem um incrível poder na fragilidade que só experimenta quem não teme encará-la. Apesar de perder amigos, quando as portas se fecham, eu tenho a chance de reconhecer quem realmente está comigo. São eles que eu quero por perto, quando novas portas se abrirem. E hoje em dia a gente busca seguidores, amigos, esses amigos assim de redes sociais, né? E que na realidade não tem nada de amizade real. Às vezes eu vejo as pessoas dizendo, eu tenho 1000 amigos, 1 milhão de amigos, não sei quantos mil amigos, seguidores, e não é nada. É tudo ilusão. Né? Quem são realmente os seus amigos? Talvez em momentos mais difíceis, você tenha a oportunidade de percebê-los com um pouco mais de clareza. E é importante na caminhada ter gente para contar, para confiar. Amigos. Bom, é nessa hora que estruturas interiores aparentemente imutáveis se quebram. E aí eu começo a repensar quem sou eu. E que grande chance de melhorar. Você sabe quando tá tudo nos trilhos, tudo perfeito, tudo certinho, e que bom, e a gente trabalha para que as coisas permaneçam assim. Tomara, né? Mas quando as coisas mudam e a gente sente aquela dor, aquele choque, aquela revolta, aquela indignação, a gente para e olha no espelho. E vai ver um monte de coisa que antes não via. Dentro da calmaria, dentro do caminho previsível, do caminho bom, do caminho certo. Mas então você vai ver, eu estava usando no começo do nosso encontro aqui os aviões, a aviação de exemplo, né? Você está fazendo aquele voo tranquilo, avião estabilizado, piloto automático ligado a 30 mil pés. Daqui a pouco uma pane, uma emergência, alguma coisa, e os barulhos de aviso no painel de emergência apitando. O que você vai fazer? Vai colocar seu treinamento em prática. Vai pousar o avião. E aí no pouso você vai ver, valeu a pena esse esforço, esse treino. Aí você se reconhece como piloto, por exemplo. Piloto da vida, não só piloto do voo. Agora, isso não é uma coisa necessariamente intrínseca no problema, né? O problema nos traz lição. O problema quer nos dizer alguma coisa. A dor tem uma mensagem. Não. Tem gente que vive a mesma dor, o mesmo problema, a mesma falha em voo, por exemplo, e congela e derruba o avião, né? É você que vai extrair disso o que você está carregando aí dentro. E isso que você carrega aí dentro está sendo alimentado, plantado todos os dias, cuidado, cultivado, semeado, todos os dias, nas suas importâncias, no seu olhar, no seu entretenimento, na sua autoimagem, na maneira como você olha as pessoas, na maneira como você trata as pessoas, como você trata a si próprio, como você trata a vida, como você lida com o trabalho, como você lida com as cidades onde você mora, como você joga lixo na rua, põe seu carro lavar, tudo que você faz, tudo que você, mesmo que seja mais escondido, né? Tudo que você escolhe ser naquele minuto está contando para esse capital que está se acumulando aí dentro e que num momento de dor ou de alegria responderá. Entende? Não é o fato, é você diante do fato que responderá conforme você é. Bom, é nessa hora que estruturas interiores aparentemente imutáveis se quebram e começam a repensar quem sou e que grande chance de melhorar. Quando eu estou quebrado, eu sinto que se não dá mais para perder, o próximo passo só pode ser na direção da reconstrução. Então eu me desacomodo. Se antes eu tendia a ser presunçoso, é nessa hora que eu sou confrontado com a minha humanidade e nela eu refaço o meu caminho. Que grande chance para eu me enxergar, para eu dar novo significado aos meus valores. Aprendo a deixar de confiar na minha aparência, na minha grande força, na minha grande virtude, naquilo que me dá a sensação de poder, afinal de contas. De fraqueza em fraqueza, eu sou forçado a reconhecer no que de fato eu sou. Finito, mortal, humano. E aí eu me torno humilde. Relativizo os estereótipos de poder. Desloco meu olhar para o que realmente importa. E quando você faz isso, você é pouco seduzível.
Você não precisa de totens, de símbolos, de elementos de poder para que você se apegue, né? Você não precisa disso, de um grande herói. A gente vê, por exemplo, no nosso país, mas isso acontece em muitos lugares e no mundo inteiro, o quão ruim é essa nossa necessidade de heróis. A substituição de um herói por outro herói, a criação de deuses e demônios, sempre isso está expresso na religião, na política, nas nossas relações pessoais. A gente precisa ter o herói, o forte, o grande pai, o grande líder, o grande Deus em tudo. Vem cá, olha para isso com imparcialidade e veja quanta cilada isso traz, desde uma nação até indivíduos, por exemplo, que vão atrás dos seus heróis, nas suas seitas, nos seus grupos, e certamente se decepcionarão. E às vezes esse direcionamento de herói vai pro pai, vai pra mãe, vai pro marido, pra mulher. Ninguém é herói de ninguém, somos humanos. E se a gente pudesse se relacionar com maturidade dentro dessa dimensão de humanidade, então a gente vai olhar para onde realmente importa, sem a expectativa de grandes heróis. Quando as portas se fecham, é claro que eu fico triste, óbvio, eu perco o humor. Eu, pessoalmente, quando eu tô triste, eu fico quieto, né? Ou se eu tô irritado, tal, essa é a minha... Você nunca vai me ver gritando, brigando, não, eu fico na minha. Essa é uma característica minha. Eu não sei qual a sua, você deve ter algum, depois me conta aqui pelo WhatsApp, vamos falar já já. A gente perde o humor, a gente perde a esperança, isso é normal, isso é humano. Agora, é difícil explicar a razão pela qual no dia seguinte, ou depois, ou 2 ou 3 dias, ou uma semana depois, sei lá, de alguma maneira eu me sinta renovado, com inexplicáveis esperanças, com boas ideias. Já aconteceu contigo? As cortinas se fecham, tá tudo horrível, e você não sabe se dizer por quê. Eu já contei aqui na rádio, estava falando do meu filho essa semana, por isso que eu me lembrei dessa história agora, que é uma experiência significativa que eu carrego dentro disso, que até hoje eu não sei explicar, mas que eu acho que pode ilustrar de alguma maneira. Não sei se você já ouviu, se eu já contei aqui pra você, me desculpa, mas é que velhos são assim, ficam repetindo as mesmas histórias. Mas essa aqui é legal. Por exemplo, eu trabalhava numa rádio lá em Brasília e eu tava muito triste, muito mal. Eu tava assim... Eu tinha me indisposto com a direção da rádio, e a direção da rádio investiu para que a equipe da rádio não falasse mais comigo. A recepcionista, por exemplo, ela tinha recebido uma ordem que ela não poderia me cumprimentar. Se me cumprimentasse, ela seria demitida. Eu fiquei sabendo disso porque um locutor, aqui, um amigo, tal, ele me chamou no canto e falou: Flávio, desculpa, cara, eu não tô te cumprimentando, eu não tô falando contigo, porque fulano colocou assim, assim, assim. E o fato é que existia ali um esquema ruim, de corrupção, era bem ruim. E o fato de eu não ter me envolvido, eu era um dos coordenadores da rádio, gerou essa indisposição que depois foi encadeando em afastamentos, em brigas. Eu trabalhava lá, eu precisava trabalhar lá, eu vivia disso, estava lá em Brasília e tal. Enfim, eu estava muito mal. Aí teve uma determinada manhã que estava tendo o horário político e eu tinha que colocar o horário político no ar. Eu entrava no ar cedinho, às 7 horas. Coloquei o horário político que ia durar, se não me engano, meia hora, não me lembro. Eu falei, bom, vou aproveitar esse prazo, já que não dá pra ficar aqui na rádio, vou descer. Tinha um Mac Café lá embaixo, vou tomar um café, preciso ficar um pouco lá, depois eu volto. Era um sacrifício estar lá. Eu fui, pedi um café, tinha uma tela ali, tava tocando uma música, nada, não é uma música que falava de nada, era um clipe qualquer, uma música normal que passava pessoas em cenários diferentes. No clipe era Sarah Bareilles, Uncharted, o nome da música. Vou ver até se eu tenho aqui essa música para tocar na sequência do nosso papo. Enfim, tá aqui, ó, tá aqui a música. Você vai ver que a música é uma música normal, não é uma música que fala sobre os problemas, as vitórias que chegará, nada. Mas o que eu tô dizendo é o seguinte: o fato de estar sentado ali, vendo naquela tela movimentos de humanidade, só isso, gente correndo, gente falando, gente namorando, gente andando na chuva, gente andando na praia, tal, me deslocou daquele ponto de trevas onde eu estava interiormente, e ali eu identifico como um ponto de mudança em mim, não na situação, em mim. Eu lembro que eu subi para a rádio depois daquele respirar de humanidade, repito, que não foi gerado pelo clipe ou pela música, mas que estava em mim, né? E que usou uma chave
um gatilho para então vir à tona, me fez chegar lá na rádio e falar para Fernanda, que era recepcionista: Fernanda, bom dia. E ela não respondeu, mas eu respondi. E eu comecei a tratar todo mundo de maneira diferente, porque eu também estava entrando naquela: já que não me cumprimentam, não cumprimentarei; já que não falam comigo, não falarei. E a minha mudança interior mudou tudo. Então o que eu quero dizer é isso: a gente muda aqui dentro, nosso jeito de olhar, às vezes por uma bobagem. Uma bobagem, a gente não esperava lá, e a renovação, a esperança vem. Não necessariamente por uma via complexa, pela solução do problema, mas por uma mudança de chave interior, que muitas vezes é motivada por uma mudança de perspectiva, mesmo que pode ser desencadeada até por um clipe, até por um bom dia, até por alguém que te fala alguma coisa na rua, até por um cachorro que late para você, qualquer coisa. Você só tem que estar aberto e disponível para enxergar e para perceber essas múltiplas comunicações da vida. A vida está aí, falando. Você viu meus stories? Acho que ainda estão. Então, eu botei ontem à noite, eu saí para caminhar, tava uma noite linda tal, e eu tava olhando a lua, que tava maravilhosa, e o céu que tava maravilhoso, e as plantas estavam maravilhosas. Eu tava pensando justamente nisso. Tudo é comunicação de vida, tudo. A vida está falando o tempo inteiro, mas a gente não vê, a gente se distrai, por isso se auto-sabota até nas importâncias que na realidade são desimportantes, porque a gente tanto dá. Na fraqueza eu aprendo a confiar na vida e tenho a chance de entender que eu sou humano, conectado ao fluxo natural da existência, ao poder que é. Sem minhas armas eu olho no espelho e reconheço a minha maior virtude. Sabe qual é? É me reconhecer como ser humano. Virtudes que eu posso comparar: olha, minha maior virtude é a minha voz. Olá, muito boa tarde. Você está vendo a minha voz? Um dia eu perdi minha voz recentemente com a história do Covid. Eu posso perder. Minha maior virtude são os meus pensamentos, as minhas ideias. Comparados com o quê? Que referência que eu uso para dizer que os meus pensamentos... Nada é virtuoso a não ser o fato de nós estarmos vivendo aqui. E isso já é mágico, isso já é sensacional. Se eu não dou importância para isso, todo o resto é bobeira. Para quem veio aqui em busca de respostas definitivas, eu sinto dizer que eu não tenho. Não é assim que a vida funciona para mim. Mas o que estranhamente eu tenho aprendido é que quando as portas se fecham, basta atenção para ver que outras abrem, cheias de novas oportunidades. Avisos que parecem vir de todos os lugares, ou melhor, comunicação da vida, tentando de alguma maneira deixar bem claro que se eu perceber, amanhã tudo vai ser diferente. E que apesar dos pesares, claro, entre vida e morte, os ciclos naturais da existência me moldam, me tocam, me talham e me tornam uma pessoa melhor. E essa escolha é só minha e é só sua. Rádio Inverso. A vida tem muitos sentidos.